E vamos agora com João Fernandes, ele está ao lado da professora historiadora Ana Tereza Umbelino. Conversa agora com ela, né? Entre os assuntos, os desafios de ser professor. Mais uma vez, um abraço, bom dia, João, e parabéns aí para a Aninha, que representa aqui os professores no nosso Primeira Hora. Isso mesmo, Almeniz. Já estamos aqui ao lado da professora Aninha. A gente vai conversar agora, né, sobre esse dia, a importância da gente comemorar o Dia do Professor, os avanços, né, para essa categoria tão importante, né? E a gente convidou a professora Ana Tereza para a gente bater um papo aqui nesta manhã de sexta-feira. Ana, muito bom dia, obrigado. Primeiro, parabéns, né, pelo Dia do Professor, né? A Aninha que é a professora aqui em Santa Cruz. Bom dia, Aninha. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes e internautas, né, da nossa Rádio Santa Cruz AM. Muito obrigado e quero também parabenizar todos os colegas de profissão e as mães que são as primeiras professoras, né? Então, nós estamos aqui para falar um pouco da profissão, do ser professor. Primeiro, sem professor não existe nenhuma outra profissão, né, João? Nós formamos todos os demais profissionais. Somos pessoas que instigamos o conhecimento, a busca do conhecimento, cada vez mais fazer com que os nossos alunos sejam pesquisadores, conhecedores, pessoas que estejam buscando alternativas para a sociedade, buscando cada vez mais uma forma melhor de viver. E em tempos de pandemia não poderia ser tão difícil ser um profissional como professor, né? Nós sabemos que 160 países ficaram sem aulas, mais de 1,5 bilhão de pessoas ficaram sem aulas. Nunca se pensou que fosse um transtorno tão grande fechar a escola, né? Porque para muitos a escola é o quê? O quadrado, somente aquele espaço da sala de aula, a escola em si. Quando na realidade nós ensinamos, nós mostramos que nós fomos capazes de nos reinventar e de nos virar nos 30, como se diz, né? E ensinar a partir de quê? A partir das novas tecnologias, das redes de comunicação. Quer dizer, quantos e quantos professores enfrentaram este ano pandêmico, né? Mais de um ano pandêmico, que buscar conhecer um pouco mais do seu próprio computador, João, melhorar o seu celular, buscar conhecer outras formas de ensino, né, através de ferramentas como o Zoom, como o Skype, Google Meet, e cada dia mais se reinventando até que a gente não deixasse faltar o conhecimento e a transmissibilidade deste conhecimento para os alunos. Você já falou então, portanto, desses desafios, né, nesse momento pandêmico, né, contextualizou. E os avanços, Aninha, que você poderia citar ao longo dos anos, né, para a categoria, né, para você, ao longo da história, e o que a gente pode citar como avanço, né, para o professor. Bom, João, nós temos alguns avanços, como as leis, né? As leis que determinam as organizações da educação. Nós tivemos a Lei 9396/92, 96, 9392/96, que trouxe uma grande mudança, e agora a BNCC, que busca se adequar cada vez mais com essa nova realidade. Em questão salarial, nós sabemos que houve um avanço enorme, né? Ainda não é o que deveria ser, mas já houve um certo avanço diante de tantos retrocessos que a educação sofreu, principalmente em alguns anos. Mas nós sabemos que a credibilidade do professor, ela jamais vai ser questionada, né? Um professor, ele é aquela pessoa capaz de lidar com as emoções, que muitos de nós somos psicólogos dentro de sala de aula. Nós também nos envolvemos com os problemas dos alunos, também nos envolvemos com os avanços deles, quando nós vemos uma turma inteira que seguiu a vida, chegar lá na frente, adquirir uma profissão, e você ser referência, isso é fantástico, sabe, João? Então, assim, nós temos, por exemplo, nos governos
né, estadual, municipal, nós temos governos que são sensíveis à educação, que estão sempre com um novo olhar de reestruturação das escolas, reformas das escolas, melhorias na capacitação dos professores, empenho, né? Como a gente sabe aí que muitos prefeitos estão envolvidos com o processo de mestrado dos professores, ou seja, investir na carreira deles para que se tenha uma qualidade melhor. Isso ao meu ver, tem sido grandes avanços ao longo das décadas da educação. A professora Ana Tereza é professora, doutora, né, historiadora. Aninha, eu queria que você explicasse a relação dessa data de hoje, né, com o professor. O 15 de outubro é uma data que é marcada para celebrar o Dia do Professor, porque como forma de homenageá-lo, como forma de parar e dizer assim, tu és a coluna principal deste grande movimento que é a educação. Então, o Dia do Professor ele tem essa data comemorativa que foi criada e colocada, né, para todos. Não me recordo agora a data específica em que houve a criação, fico devendo essa a vocês, mas uma data em que nós procuramos receber a homenagem não só dos nossos alunos, como também dos nossos gestores e dos nossos colegas, da sociedade como um todo. E hoje, Aninha, como é que está sendo o dia a dia? Eu queria que você falasse do seu exemplo, né? Assim, como foi esse período de pandemia, aulas remotas, quais foram os grandes desafios, né, dessas aulas e como está sendo hoje nesse contexto já de retorno, né? Bom, João, o maior desafio deles foi ter que aprender a lidar com as plataformas. Inicialmente achávamos que era 15 dias, depois retornávamos e a coisa foi se agravando, 600 mil mortos, né? Mais de 600 mil mortos. Então, tivemos que aprender a lidar com as plataformas, conhecê-las, estudar para repassar para os alunos. O ensino remoto deixou muitas pessoas angustiadas pelo próprio distanciamento social, pelo isolamento. Então, era conviver com os meus medos, com os meus problemas e não poder repassar isso para os nossos alunos que estavam vivendo na mesma situação junto com as famílias. Paralelo a isso, nós tivemos que ir buscando alternativas de que os alunos nos dessem retorno, porque não era possível que eles fizessem atividade escrita mandando fotografias, que isso encheu muito as memórias dos nossos celulares. Então, fazer o quê? Vamos buscando uma alternativa e outra. Um professor trazia uma novidade, outro trazia outra, e aí chegamos a um consenso de utilizar o Google Forms, de utilizar o Google Meet para estar presente com os nossos alunos. E eu acredito que assim muitos mesmo dos professores caíram numa instabilidade emocional, psíquica, né? E esse retorno não foi fácil. É tanto que a maioria das escolas trouxeram palestrantes psicólogos, pessoas na área que pudessem nos dar uma luz de incentivo para que a gente não desistisse. E aí o ensino híbrido ficou mais difícil ainda, porque você estava parte presencial e você estava parte remoto. Agora, no retorno às aulas, nem todos ainda têm segurança, porque a gente sabe que o nosso alunado ainda não está vacinado. E nós fomos porque tínhamos que ir. Essa é a nossa missão. Quando eu retornei para a sala de aula, eu não quis saber das minhas comorbidades. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Eu preciso retornar. A minha missão tem que ser maior do que o meu medo. E a gente está aí, graças a Deus, ainda não fui infectada, e muitos dos colegas, e espero que não, já tomei as 2 doses, e a gente espera que a vacinação chegue para todos, e que a gente aprenda a conviver com esse essa nova forma, esse novo modo de ensinar, sabe, João? Porque também não cabe mais eu chegar na sala de aula, mandar o aluno abrir o livro, fazer uma leitura e escrever no quadro. Agora eu tenho que utilizar as minhas habilidades com as tecnologias, com as mídias, para que possa aplicar também em sala de aula.
porque ficaria uma questão contraditória. Quando eu estava em casa, eu estava usando as mídias sociais, eu estava usando as tecnologias, e quando eu retornei num retrocesso, não podemos, né? Então, nós estamos nos readequando, né? O álcool e a máscara fazem parte da nossa vida e o distanciamento social também. Não tem mais aquele abraço com os alunos, aquele aconchego. Os alunos todos de máscara dentro da sala de aula, as salas muito quentes, em que a gente passa mal mesmo durante a aula, mas faz parte da nossa missão, que a maior missão nossa é ensinar. Aninha, eu estava acompanhando uma matéria em que dizia que para se recuperar esses anos do aluno fora da sala de aula, né, vai ser necessário muitos anos daqui para frente, né, para ter uma recuperação da nossa educação. O professor, ele sente um pouco desse reflexo, ele vai ser também impactado, ou já houve um ganho, mesmo com essa não ida à sala de aula, com esse ensino remoto. Você tem toda a razão, a matéria tem toda a razão, o professor sente sim. Nós temos hoje 3 tipos de alunos: o aluno presencial, o aluno remoto e aquele aluno que não tem acesso à internet, não tem acesso às redes sociais. Quer dizer, ele precisa vir ou mandar alguém vir pegar o caderno de atividades na escola. Muitos dos pais não confiam no retorno dos alunos. E o que é que está acontecendo? Ele vai ter que correr atrás. Correr atrás de quê? De revisar o que foi dado para tentar diminuir essa distância, né, essa lacuna que ficou no conhecimento e acelerar ainda mais o processo, buscando alternativas para que os próprios alunos eles consigam compreender e se encaixar novamente na engrenagem do conhecimento. Esse processo ensino-aprendizagem ele sofreu bastante. Houve avanços? Sim, porque começamos a lidar com coisas novas, com ferramentas que não se utilizava, que não se conhecia, investir na melhoria do seu computador, como eu já falei, do próprio smartphone. Mas o que nós vemos hoje, João, na realidade é a necessidade de quê? De tentar correr atrás do prejuízo. Então nós teremos o quê? 2 anos em um. Então a necessidade de elencar o que é essencial e acelerar esse processo para que os alunos acompanhem e entrem novamente nessa métrica, né, que ele consiga assimilar. Não será fácil, não está sendo fácil, mas eu tenho certeza que com a capacidade que todos os profissionais têm, o empenho que eles têm, com certeza eles conseguirão. Muito bem, Ana Tereza da Penha Umbelino Gomes, professora, doutora, historiadora, muito nos orgulha a sua presença aqui. Nós queremos te dar os parabéns pelo seu dia, agradecer pela sua presença mais uma vez e deixá-la à vontade aqui para as considerações finais. Muito obrigado. João, eu que agradeço, em nome dos demais colegas. Quero aqui parabenizar a todos os professores, né? Desde as nossas mães, que são as nossas primeiras professoras, os nossos pais, até aqueles que têm uma participação, né, na escola como um todo. E deixar aqui a mensagem de que professor é aquele que de repente aprende ao transmitir o seu conhecimento. Então, jamais deixe de transmitir o conhecimento, porque ele é essencial para a formação dos nossos alunos de uma forma geral. Muito obrigado a todos, agradeço a oportunidade. Um excelente dia dos professores para todos que nos assistem. A gente que agradece mais uma vez, professora Aninha, que é ouvinte assídua, né, da nossa programação. Muito obrigado. Eu sempre gosto de citar um poeta potiguar, que é lá de Parnamirim, nesse dia do professor. Ele diz o seguinte, e a senhora falou no início, né, professora, que o professor ele ajuda a formar todas as profissões, né? Sem o professor não existem essas profissões. Ele diz assim, ó, se você é um bom advogado, se é juiz ou até um engenheiro, se você hoje tem muito dinheiro, deve ter estudado para danado. Parabéns por você ter alcançado, pois merece essa honra com louvor. Mas se hoje, antes de você ser um doutor, deve ter sido aluno no passado. Parabéns por você ter alcançado, e eu só quero que fique registrado a importância real do professor.
Parabéns, então, a todos os professores, o nosso abraço, muito obrigado aí a todos. Albeniz René, as informações eram essas, mais uma vez a gente agradece aqui a professora Aninha, com o apoio técnico aqui de Canidé Medeiros, João Fernandes, para o Primeira Hora. Nosso Braulio Bessa aí, João Fernandes. E parabéns mais uma vez, Aninha. Tá um poeta, né? Olha, vou dizer uma coisa, ser professor não é fácil, porque a arte de ensinar é para poucos. Eu tive uma experiência, né, quando eu... Muitas vezes, muitas pessoas até sabem muito, né, de mas não determinada sabe coisa, transmitir, mas né, transmitir Alex? realmente é complicadíssimo. Eu tive a minha experiência quando eu fiz meu curso de letras, né, fui para a sala de aula, gente, pelo amor de Deus. Então, parabéns aí a todos os professores, né, porque é muito desafio para enfrentar.